A paz do Senhor, queridos professores. Bem-vindos a mais uma videoaula da nossa revista bíblica infantil do PEC. Hoje teremos a aula sobre a lição 6 da nossa revista. Porém, teremos uma mensagem muito importante do nosso querido pastor presidente da EADAM, pastor Jonatas Câmara. Olá, querido professor e professora de crianças. Nós temos uma novidade para você. Nosso Ministério Kids Teens, em parceria com o Programa Educação Cristã Continuada e pela Rede Boas Novas, está colocando à disposição agora as videoaulas para você. É o maternal, o jardim e os juniores, ou seja, aulas para crianças. Então você não pode perder. Você marque o horário, assista, se qualifique, seja um professor mais eficiente, um professor melhor, porque as videoaulas são ministradas pelos autores e escritores das nossas lições. Então você não pode perder. Que Deus te abençoe, esteja conosco e seja um professor eficiente e eficaz, um professor excelente. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Jonatas, por essa mensagem importante. Saiba você também, professor, que essas videoaulas aqui, nós também temos no nosso canal do YouTube. Você pode estar acessando pelo seu celular, pelo seu tablet ou pelo seu computador. Professores, não se esqueçam que nós temos a revista do aluno e a revista do professor. A revista do professor serve como um guia para você montar a sua aula. Aqui nós temos o versículo da lição, nós temos os objetivos utilizados pelas professoras, temos o louvor, temos os recursos didáticos, nós temos também a história e temos as atividades pedagógicas que você poderá usar com os seus pequeninos na sua aula. Temos também a revista do aluno. Aqui nós temos as atividades que serão aplicadas em sala de aula. Temos também o versículo para a memorização dos nossos pequeninos. E agora nós vamos com a pastora Elda, onde ela nos trará mais dicas preciosas sobre a lição 6, que tem um tema de ajudar é legal. É com você, pastora Elda. Olá, papai e mamãe, olá, professores. Que coisa boa é ensinar a palavra de Deus aos nossos pequeninos, para os nossos bebês até 1 aninho e para as crianças de 2 a 3 anos. A revista maternal está aqui à sua disposição com várias dicas, orientações, como contar história para essa turminha. Não só isso, também temos a revista do aluno com 2 atividades para os bebês. Para os bebês, sim, vai lá. Depois da historinha, deixa eles riscarem, pintarem a maneira deles. O papai e a mamãe ficam orgulhosos, quer guardar até isso aqui de lembrança. É assim. E aí, para a criança de 2 a 3 anos, tem uma atividade que vai estimular coordenação motora, percepção da criança do que é alto, baixo, grande, pequeno. Ela vai começando a aprender as coisas e o melhor, com os ensinos da palavra de Deus. A nossa revista também vem os anexos, as figuras em anexos. E a nossa lição de hoje, de número 6, tem o título Ajudar é legal. Olha que bacana! Como é isso? Isso mesmo, ajudar é legal. É importante que as crianças aprendam com a palavra de Deus sobre várias coisas, inclusive ajudar as pessoas é algo muito importante. Por isso, professor, nós temos um objetivo a ensinar para as nossas crianças a alcançar o nosso objetivo com o ensino de hoje. Vamos lá para o nosso objetivo? Pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que podemos ajudar as pessoas mesmo que não as conheçamos. Então vamos lá, gente. Agora você já sabe qual o objetivo. Tenha sempre isso em mente para destacar para a criança que é muito legal ajudar as pessoas, ajudar os coleguinhas, mesmo que não sejam aqueles que nós as conheçamos, tá bom? Vamos lá. E aí, nós trazemos na revista de hoje como proposta um versículo, um texto bíblico muito legal que nós sempre chamamos guardando no coração.
Este é um texto daqui da Palavra de Deus que você vai repetir para o seu pequenino. Olha o versículo de hoje. Sejam bondosos. Efésios 4:32. E aí, agora você já sabe o versículo, e aí como é que nós vamos falar? Sejam bondosos para os nossos bebês, para os nossos pequeninos. Sim, você então fala a palavra de Deus mostrando algo. Vamos lá, desenvolver o lado pedagógico, o lado do ensino. Você pode trabalhar esse texto, repetir a palavra de Deus, sejam bondosos, por exemplo, para os bebês, mostrando os bonequinhos. É isso que a gente traz como sugestão aí na revista do professor. Olha, sejamos bondosos uns com os outros, com seus coleguinhas, sejam bondosos, vamos ajudar, vamos dividir, Vamos brincar, vamos curtir, olha só. Sejam bondosos uns com os outros em qualquer momento, em qualquer coisa que a gente venha a precisar, certo? E para os nossos pequeninos de 2 a 3 anos, sejam bondosos. Como é que você pode visualizar? Lembra que na aula passada nós falamos sobre os bonecos articulados que você pode fazer de papéis coloridos, plastificados, de emborrachado, e em feltro também, é muito legal? Pois é, olha só, você pode fazer isso, com os nossos bonecos articulados. Mexe os bracinhos, mexe as pernas, ajuda um outro, movimente aí os bonequinhos e sempre repita para os seus pequeninos. Sejam bondosos uns com os outros, sejam bondosos, que legal! Eles irão curtir de montão isso aí, tá bom? Então vamos lá ao nosso recurso didático de hoje. Bom, nós temos sempre falado para vocês que nesse trimestre, para trabalhar a revista do Evangelho de Lucas, a vida de Jesus contada por Lucas, aí a gente traz como proposta para todos vocês um único recurso didático, que é o livro sensorial. E hoje nós vamos apresentar para vocês a página dessa história bem legal. Vamos lá? Gente, na nossa revista do professor, sempre eu tenho dito, olha, o livro sensorial que você pode confeccionar, lembre-se que para cada história é uma única cena, uma única página do seu livro sensorial. É por isso que ao todo ele terá quantas páginas? 13. Por quê? Porque a lição, ela é composta, aliás, a revista é composta por 13 lições, tá certo? E para a nossa história de hoje, então eu trago como proposta um cenário, vamos dizer assim, ao ar livre, uma estrada, um caminho. Vamos lá. E aí, como é que eu trago aí para você, professor, confeccionar a sua página da história de hoje? No caso, nosso material emborrachado, então eu coloquei na medida de 30 por 20 a lâmina azul, olha só, toda azul, ok? E aí eu peguei aqui um outro pedaço de emborrachado na cor clarinha, bege. Você vê qual a sua cor que você tem aí, possa usar. E aí você já cola por cima do azul. Pronto, já vai dar o efeito de estrada, de caminho, tá bom? E guarde sempre aqueles retalhos de várias cores, guarde porque você vai precisar. E que aí, claro, você, papai e mamãe, você, professor, pode utilizar vários retalhos de EVA com uma tesoura bem legal. Você vai aos poucos desenvolver, aí as suas habilidades ao produzir os elementos da história. Então, na revista do professor, aí eu disse assim, olha, coloquem retalhos marronzinhos para representar pedras, plantinhas, uma árvore, é bem legal. Por quê? Porque olha só, aqui na árvore eu vou colar uma fita, um pedacinho de fita, e aí eu termino de produzir a árvore. Mas por quê? Porque nesse espaço, observe que aqui pertinho tem um pedacinho de velcro. Eu recortei as figuras, eu já as plastifiquei
tá bom? E os personagens de hoje, não é? Olha só, aí eu vou e colo um pedacinho de velcro atrás dos nossos personagens, as nossas figuras da história de hoje, tá bom? Vamos lá então. Vamos agora, já está pronto o material didático e aí eu sento com o meu bebê, eu aproveito o momento em que ele está bem calmo, bem tranquilo, ou no berço, ou no colinho, e aí eu mostro a palavra de Deus e aí eu digo, olha, que legal isso aqui! Aqui tem um cavalinho, olha só, já vou fixando o cavalinho aqui com velcro, a figura na cena, tá certo? E aí ficou aí já legal o meu primeiro personagem, a primeira figura. No nosso livro sensorial, aqui já está a cena com a primeira figura. Eu mostro para o meu bebê, para a minha criança de 2 a 3 anos, e aí eu digo assim, olha, que legal, que cavalinho mais lindo, mais fofinho. Este cavalinho, ele era de um homem que as pessoas o chamavam de samaritano. E aí, ele estava em uma viagem, aqui está o samaritano, né? Ele estava em uma viagem e aí, de repente, ele percebeu que tinha uma pessoa que estava caída lá na estrada. E aí ele disse, coitadinho, o que será que aconteceu com ele? E sabe de uma coisa? Ele amarrou o cavalinho, aí você aproveita, tá bom? E coloca a fitinha aqui, ó. Ele amarrou o cavalinho e disse, eu vou ajudar este meu amigo. Sabe o que a Bíblia diz? Que o samaritano então foi lá, pegou aquele moço que estava todo cheio de dodói, machucadinho, e ele colocou no cavalinho, pocotó, 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 e foi embora. E o samaritano levou aquele homem dodói e cuidou dele. Que legal, viu como ajudar é bacana? É por isso que lá em Lucas, no capítulo 10, a palavra de Deus, ela traz esta história muito bacana, muito legal. E assim, o samaritano, chamado na palavra de Deus de o bom samaritano, ajudou aquele homem que estava dodói, que estava doente, e aí levou ele até para um lugar, para uma cidade, deixou lá, pagou tudinho para que ele fosse bem cuidado, e aí então ele continuou a viagem. Que história linda, hein? Viu como eu e você podemos ser úteis uns para os outros? Ajudar é legal, isso agrada a Papai do Céu. A criança participou da história e você conseguiu transmitir a palavra de Deus. E olha o objetivo, ajudar é legal. Isso a criança vai guardar na mente e no coração, porque a palavra de Deus vai estar ali guardadinha no coração dela e não volta vazia. Que Deus te abençoe, boa história para você e até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça, professor, que nós temos a revista do aluno e a revista do professor para montar a sua aula, com as orientações importantes, o versículo da lição, o nome da lição, os objetivos, o versículo, os recursos didáticos da história, que são as figuras, as providências, os fantoches, um arranjo de flores, a história, as atividades que serão aplicadas com os alunos, que são as atividades extras. Você também pode utilizar as dicas que as autoras utilizam no final de cada revista, ok? Nós também temos a revista do aluno, onde nós temos as atividades para cada aluno. Aqui na revista do Jardim, nós temos um desenho bem bonito para elas acompanharem as histórias. Temos as atividades de cada lição, tá bom? E agora nós vamos prosseguir a nossa videoaula com mais dicas, só que agora com a pastora Vânia. A lição 6 do Jardim da Infância é o bom samaritano. É com você, pastora Vânia. Oh,
Olá, querido professor, seja bem-vindo para nós observarmos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos aqui sugestões, temos tudo que você possa ser necessário para dar uma boa aula. Nós sabemos que cada um de nós somos um potencial e Deus pode te capacitar muito mais, além do que você acha que você pode. Então, se dedique, leia a sua revista, estude, porque isso é fundamental para que o Espírito Santo possa te ajudar. O Espírito Santo só ajuda quem conhece a palavra dele. A não ser que você esteja assim num lugar onde você não tenha nenhuma condição, mas se nós temos condição de lermos a palavra, de termos a nossa revista, de termos as videoaulas e nós ainda não conseguimos fazer uma boa aula, então precisa orar mais e se espertar, tá bom, professor? Então vamos lá para as nossas sugestões da nossa 6ª lição, que nós temos como título O Bom Samaritano. Olha aí. Aproveitando para lembrá-lo que esse quadro aqui, esse papel aqui, ele é removível, tá? É uma folha de papel ofício A4, onde você vai atualizar a cada domingo o título da tua lição, ok? Sem ter que estar fazendo vários painéis. Então, isso daí, para esse trimestre, é a nossa sugestão de como você colocar o seu tema, ok? Então, vamos lá para a nossa leitura, a primeira página da nossa lição. Vamos lá, a lição de número 6, o bom samaritano. Nós temos aí os versículos que nós precisamos ler para estarmos bem por dentro da nossa lição, Lucas 9 a 10. E o guardando no coração é aquele segredinho gostoso que nós vamos dar para a criança levar para casa dentro da sua cuquinha, né? Através da forma que você for fazer a demonstração, a criatividade do versículo de hoje, para que a criança possa memorizar. Nós temos como título: ama a Deus de todo o coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Então, isso que você vai decorar com a sua criança, você vai fazer a sua dinâmica e vai dar bem certinho, ok? Vamos lá para a próxima lâmina. Nós temos os objetivos, que é estimular o amor ao próximo como forma de expressar o amor a Deus. Olha que interessante. Estimular o amor ao próximo como forma de demonstrar o teu amor, o meu amor a Deus. Então, se a gente não ama o nosso próximo, nós não podemos dizer que nós amamos Deus, ok? Então, isso é muito interessante. Então, vamos colocar isso na cabecinha da nossa criança. Temos aí as dicas dos louvores que serão cantados com muita alegria, com muita criatividade, com muita animação. E vamos para as orientações importantes. O bom samaritano é um extraordinário tema. Para ensinar às crianças um dos assuntos de maior importância da Bíblia, que é o amor, que é ajudar, que é ser amigo. Portanto, aproveite as sugestões dadas para apresentar a lição com empolgação e envolvimento. 2 palavras aí, bem interessantes para nós professores. Esmere-se na confecção dos personagens. Essa história você pode observar que eu não tenho aqui flanelógrafo, nem tenho quadro de pregas, mas eu tenho aqui outros recursos que você vai já acompanhar conosco. Por isso que a nossa dica é para você confeccionar bonequinhos, né? Então vamos continuar aqui a leitura, né? Pois além de chamar a atenção, bastante atenção das crianças, no caso, a confecção dos personagens que você vai fazer, serão reutilizados em outras histórias. Aquilo que eu sempre falo, tá? Tudo que você fizer confeccionar, faça com maior zelo, porque não será apenas para uma vez, você vai usar em outros momentos também. Nessa faixa etária, as crianças gostam das brincadeiras de faz de conta.
ok? Por isso, sugerimos uma atividade de dramatização sobre o tema para reforçar o objetivo da lição. Isso aí é a dica lá da atividade extra, que desta vez, nesta lição, ela não vai levar nada para casa assim, fisicamente, mas ela vai ter a oportunidade de ir lá na atividade extra, depois de tudo, antes do encerramento, você fazer uma bacana dramatização com a sua criança, tá? Aí depois você vai pegar as dicas aí direitinho. Então nós vamos lá para a nossa, o guardando no coração, a memorização. Qual foi a sugestão da revista? Olha aqui, um grande coração dupla face. Feito de papel, eu usei aqui papel cartão verniz, porque ele tem um leve brilho, fica muito bonito. E aqui eu abri as letras em cartolina branca para ver um destaque, até porque esse papel não pega direito o pincel, ele é muito liso, então você tem que fazer num papel mais seco e aí você coloca que aí fica direitinho, ok? Então o nosso versículo está aqui, ó. Ama a Deus de todo o teu coração. Aí você só faz fazer isso, ó. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Fácil, ó. Aí você pode fazer aquela dinâmica como está na revista, brincando com as crianças. Um lado você pede para repetir essa parte, aí você já vai para o outro lado da turma. Você divide a turma nas frases que estão também divididas, o versículo, para que possam brincar e aprender. Gostou? Muito legal, tá? Então você faça aí, viu como é simples e prático para você. Eu vou até aproveitar e colocar aqui, ó, nessa disposição aqui em cima do nosso quadro. Mais uma vez lembrando que você observa, a professora Vânia está desde a primeira aula usando o Espírito Santo, usando cruz, usando barquinho, né, usando a caixa do Dr. Lucas, que você vai ter na próxima aula. Mas é porque exatamente são esses materiais, esses adereços que compõem todo o contexto da nossa revista. Por isso que nós temos que estar sempre demonstrando para a criança. Isso, no fundo, a criança vai memorizando, vai captando, vai guardando, vai fixando, né, o que tem no livro, de modo geral, ok? Então nós vamos aqui para a nossa história, né? Sobre os personagens que tão misteriosamente nós colocamos aí para você fazer. Olha, eu me divirto muito fazendo. Eu amo fazer, porque é gostoso a gente voltar a trabalhar, fazer o material manual. Isso é muito legal. Então você, inclusive, a revista sugere que você pode usar qualquer material, inclusive feltro, tá? Qualquer material. E eu escolhi fazer de papel camurça. Você lembra desse Jesus? Nós usamos na primeira história. Olha onde é que ele está aqui de novo, o mesmo Jesus. Estou reutilizando na sexta história. E a nossa história de hoje fala de Jesus. Ah, sim, desculpa, eu quero te mostrar aqui os meus pedestais que eu criei, tá? Que eu improvisei. Olha aqui. Descartável, de isopor, aquelas cartelazinhas que tem, né, de supermercado, que vem frango, você lava, seca, e aí depois você passa aí, né, uma tinta guache que fica bem legal. Pode usar a cor que quiser. Então, para poder colocar o seu bonequinho, né, os seus personagens de pé. E a criança vai curtir muito mais, porque eu poderia mostrar e botar para cá e mostrar o próximo personagem, mas aproveite bem o seu sacrifício e coloca aqui para a criança ficar olhando bem e também fixando melhor os personagens da história. Então a nossa história de hoje fala que Jesus um dia estava conversando com um cidadão que era um intérprete da lei. Aí você aproveita e fala também sobre o que é o intérprete da lei. Alguém muito dedicado a Deus, a palavra de Deus, se dedicava ao estudo para que ele pudesse transmitir para o povo, para que ele pudesse ensinar as pessoas que não entendiam bem. Ele verdadeiramente interpretava o que estava escrito, né, na palavra.
Então, Jesus estava conversando com este homem que conhecia muito, muito, ó, a palavra de Deus. E sabe que esse homem fez uma pergunta para Jesus interessante? Jesus, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus falou para ele, mas você conhece tanto a Bíblia, conhece tanto a minha palavra? Como é que você não sabe o que é que a gente pode fazer para ir para o céu? Para ter a salvação, a vida eterna. Aí ele disse, é verdade. É verdade, Jesus. A gente precisa amar a Deus de todo o coração. E amar o teu próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando ele falou isso, Jesus disse, então pronto. Então, faça exatamente isso. E aquele homem murchou. Aquele homem ficou, tá bom, ficou quieto. Jesus viu que ele não tinha entendido bem. Jesus disse, vou contar uma história para você, vou contar para você algo que você vai achar muito interessante. Era uma vez, aí ele começou a contar. Um viajante, esse viajante estava no caminho quando foi assaltado e foi gravemente ferido, ficou jogado no chão. Depois de alguns tempos, passou um homem muito respeitado, um homem muito conceituado, que era um sacerdote. E aí, ele olhou, poxa, mas é um homem de Deus, é um homem que estava dentro do templo, mas ele olhou e foi embora. E lá ficou o pobre do... Vamos até botar ele aqui caidinho, né? Ele tá caidinho, porque ele estava jogado no chão. Daqui a pouco passa um outro homem muito também importante. Um homem que se chamava levita. Ele era o levita. O que é um levita? É alguém que trabalha dentro da igreja também. Ele cuida de todas as coisas da igreja, ele é todo organizado, ele dá conta até dos músicos. Por isso que ele está com esse chofar aqui, que é feito, é um instrumento que é feito do chifre do animal, do boi. E naquela época, como eles usavam isso nas comemorações para avisar coisas que ia acontecer, coisas extraordinárias. Então ele era responsável até mesmo pela parte de música da igreja, pelos cantores. Será que ele socorreu o pobre do nosso viajante? O que é que vocês acham? Não, a Bíblia diz que não. A história que Jesus contou, não. Ele de verdade não socorreu. E agora, finalmente, aparece mais outro homem. Esse aqui era samaritano. Era samaritano, porque ele era da cidade de Samaria. E ele chegou, aquele homem quando ele olhou e viu aquele viajante jogado, sabe o que ele fez? Ele socorreu, ele pegou ele e o levou para uma cidade próxima para receber tratamento, para ficar bom e poder voltar para a sua cidade. Que coisa interessante! Então passaram 2 homens e não socorreram, apenas o bom samaritano. Por isso que nós chamamos de o bom samaritano, porque foi um homem muito bom que demonstrou compaixão e cuidou das feridas do viajante. E aí, quando termina a nossa lição assim, olha que coisa interessante, quando Jesus disse para ele assim: o que é que você acha, intérprete da lei? Qual dos 3? O sacerdote, o levita, o samaritano, qual dos 3 você acha que agiu com amor, que agiu de forma que teve compaixão por aquela pessoa? Ele disse, realmente foi o bom samaritano. E Jesus então disse, então agora você vai e faz igual o bom samaritano. Começa a amar as pessoas, porque se você não amar as pessoas, você não me ama. Então essa é a moral da nossa lição.
Precisamos amar o nosso próximo para podermos de verdade dizer que amamos a Deus. E aí você vai dar a sua aula e as crianças vão sair maravilhadas, entendendo que elas têm que ser boazinhas, não brigarem com os colegas. Então, muitas lições você poderá tirar desse texto que fala sobre o amor ao próximo para demonstrar amor a Deus. E aí nós falamos no começo sobre a dramatização, e aqui na nossa revista, olha lá o que diz, qual é o objetivo dessa dramatização na hora da atividade extra. É incentivar o amor ao próximo como um gesto de amor a Deus. E aí ensina você, tem que arrumar a cadeira em formato de U, pegar algumas crianças. Aí nesse momento é super legal, porque a sua criança vai ter a oportunidade de participar, de mostrar que ela se interessou, ela se identificou com um dos personagens, e aí você faz aquela festa com ela brincando. Uma vai ser o viajante, a outra vai ser o bom samaritano, a outra vai ser o sacerdote, e vai ser maravilhoso, porque ali você vai fechar com chave de ouro, com aquela pequena dramatização, nada de perfeccionismo, mas aquela coisa bem natural e bem alegre, e as crianças, acima de tudo, aprendendo e brincando. Tá bom? Que Deus te abençoe. Esperamos que você tenha aproveitado a nossa aula com carinho e amor para o teu coração, para que o Senhor possa te fortalecer e te fazer cada dia mais um excelente ministro da palavra. Um beijo para você e até a próxima aula. E aí, vocês estão gostando dessas videoaulas? Não se esqueçam que você pode ter acesso a essas videoaulas no nosso canal do YouTube. Você pode estar acessando pelo seu celular, pelo seu tablet ou pelo seu computador. Professores, não esqueçam que nós temos a revista do aluno e a revista do professor. A revista do professor serve para você utilizar como um guia para montar a sua aula. Aqui nós temos o versículo da lição, nós temos o louvor que será cantado na sua aula, nós temos a história da lição, temos também dicas de recursos pedagógicos para serem utilizados dentro da sua aula. Temos também a revista do aluno. Aqui nós temos também uma imagem onde o aluno pode acompanhar a história. Temos as atividades de cada lição, ok? E aqui na revista dos juniores nós temos o devocional para os nossos alunos, tá bom? E agora nós vamos seguir para a revista dos juniores com a pastora Regiane, que tem um tema de Jesus ensina a cuidar. É com você, pastora Regiane. Olá, professores, a paz do Senhor para todos aqueles que ensinam as crianças na Escola Bíblica Dominical. É um prazer mais uma vez estar aqui para trazer um pouco, algumas dicas, algumas coisas que possam esclarecer sobre a nossa lição, que hoje estamos na nossa 6ª lição. Então vamos lá? O primeiro slide nos fala sobre Jesus ensina a cuidar. O nosso texto bíblico está em Lucas 9 e 10. Será que você já descobriu qual é a nossa história de hoje? Uma história muito boa. É uma história que nós já conhecemos, mas ela vai trazer grandes ensinamentos tanto para a nossa vida quanto para a vida dos nossos alunos. Não é mesmo? Então vamos passar o primeiro slide, onde nós veremos o objetivo. Qual o objetivo da nossa lição? Ensinar que devemos nos importar com as pessoas, pois Jesus nos ensina a sermos bondosos e atenciosos com os necessitados. E a aplicação, que deve combinar com o objetivo, nos fala: Jesus nos ensinou uma grande lição. O nosso próximo é aquele que está perto de nós e às vezes não demonstramos boas atitudes quando o vemos com problemas. Devemos nos importar com as pessoas, sendo bondosos, atenciosos com as crianças que conhecemos, que estão precisando de nossa ajuda.
Quando na escola um amiguinho cai e rala o joelho, você poderá ajudá-lo trazendo gelo numa toalha ou até mesmo chamando a professora. Nossas atitudes precisam demonstrar que amamos a Jesus, que nos ensinou que devemos ter um coração cheio de misericórdia para ajudar aqueles que precisam. Então, é uma importante lição para as nossas crianças, ajudar os necessitados. O nosso coração precisa ser um coração bondoso. Nós precisamos olhar para o nosso amiguinho da escola com um olhar de misericórdia. Às vezes vemos os nossos amiguinhos com dificuldades e não fazemos nada por eles. E Jesus vai nos ensinar uma grande lição. O Você Sabia? Ele apresenta quem eram os samaritanos e de onde eles vieram. Por que os judeus desprezavam os samaritanos? Qual é a atitude de Jesus para com os samaritanos? São muitas perguntas, então todas as respostas estão contidas no Você Sabia? Nós precisamos também ter um mapa para mostrar aos alunos, onde fica Samaria, onde fica a Judéia, onde fica Jerusalém. Então, os nossos alunos, eles precisam saber onde fica as cidades, onde fica cada localidade que a nossa Bíblia está falando, que a nossa história está falando. Está falando muito sobre samaritano. E o samaritano é um habitante de Samaria, Samaria. Então, nós temos que colocar um lembrete para que a gente não possa esquecer de trazer o mapa para mostrar para os nossos alunos que os samaritanos são habitantes de Samaria, tá bem? Vejamos aí o próximo slide. Quais são os tópicos da nossa sexta lição? Primeiro tópico, fala que Jesus sentiu alegria. E o segundo, o bom samaritano. E logo em seguida, a aplicação, que nós sabemos que o objetivo precisa combinar com a nossa aplicação. Depois de contarmos toda essa história, a história que Jesus sentiu alegria, vamos conhecer o que aconteceu, nesse tópico, o bom samaritano, o que aconteceu para que o bom samaritano pudesse entrar na história, Então, tudo isso nós veremos na nossa lição, tá? Próximo slide. Preparando todo o nosso material, Recortar, plastificar as figuras, providenciar outros materiais e confeccionar o versículo. Então, o que é que nós vamos preparar? O nosso material, primeiro nós precisamos de um mapa, que a gente já precisa anotar no nosso caderno de professor, que nós precisaremos desse mapa. Esse mapa está no seu QR Code, e você pode baixar o mapa, tá bom? E o que é que nós precisamos fazer? Também imprimir as figuras, recortar, plastificar, Se usarmos o flanelógrafo, com este material, nós usaremos a lixa, tá bom? E nós precisamos de cada uma das figuras já todas prontas e separadas. O que é que nós vamos ver? Vamos ver aqui. Primeiro, o que é que aconteceu? Jesus, ele estava em um certo lugar e ali naquele lugar ele sentiu uma enorme alegria. Mas que alegria foi essa, Ele estava cheio do Espírito Santo e sentiu algo tremendo, porque o seu pai havia lhe incumbido de uma tarefa. E essa tarefa era uma tarefa muito nobre. Que tarefa foi essa? Morrer por nossos pecados. Então Jesus se alegrou por causa do trabalho que Deus o havia escolhido para fazer. Então Jesus estava muito feliz e muito alegre. E ele disse também que aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, as pessoas que estavam próximas dele, eram pessoas privilegiadas, porque somente aquelas pessoas puderam ver o Messias, de fato e de verdade. Outros não puderam ver, os profetas não puderam, mas aquelas pessoas como os discípulos e as pessoas que sempre andavam com Jesus puderam desfrutar da sua presença. E isso é algo maravilhoso.
E aí, né, havia, olha só, um especialista da lei que perguntou de Jesus, né, o que fazer para receber a vida eterna, né? E Jesus falou muitas coisas para aquele homem e ele fez uma pergunta, né, sobre quem seria o próximo, que seria ajudar o próximo e tal. E aí, né, Jesus, ele não respondeu a pergunta. Ele simplesmente contou a história do bom samaritano, né? E aí nós vamos ver que Jesus, ele contou que certo homem, né, passava pelo caminho ali, ó, indo para Jerusalém, né? E o que que aconteceu? Homens, né, o assaltaram, mas eles não só o assaltaram, eles também, ó, bateram nele, né? E aí você pode providenciar um plásticozinho, um cano, você pode providenciar um papel, aquele rolinho do papel filme, né? Fazendo como se fosse o porrete, para você explicar que aquele homem, ele apanhou muito, né? Ele apanhou muito. E os homens roubaram, né, todo o seu dinheiro, suas roupas, e aí o deixaram pelado, né? Só que esse homem não está pelado, mas o deixaram sem roupa. E aí, gente, passou, né? Quem que passou? O sacerdote, passou o levita, mas ninguém o ajudou. Poxa, por quê? Por que ninguém ajudou? E era isso que Jesus queria ensinar, né? Que não havia ali misericórdia, não havia compaixão no coração daqueles homens. Passando por ali, um samaritano. Quem é o samaritano? O habitante de Samaria. E ali, o que é que aconteceu? Aquele homem que estava caído foi socorrido pelo samaritano. O samaritano cuidou das suas feridas, né, que ele estava bastante machucado, e o levou até uma hospedaria, aonde cuidou dele e deixou para que o hospedeiro também cuidasse dele, até que ele pudesse voltar. E ele ainda pagou, né, para aquele homem cuidar bem dele. Então Jesus pergunta: quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? E aí você vai responder: quem é o seu próximo? O nosso próximo é aquele que está bem perto de nós. É aquele que nós devemos ajudar. No caso, né? Quem é o próximo do samaritano? Era o homem que estava caído, né? Aquele que nós devemos ajudar. Então, a nossa aplicação, ela vai em cima dessa questão, né? De ajudar as pessoas. Porque se amamos a Jesus, nós também queremos ajudar os filhos de Deus. E o nosso versículo, né, como está sugerido, é em formato de coração. Você pode fazer em 4 laudas para que você possa fazer a dinâmica, ensinar várias vezes para as crianças e elas possam memorizar o versículo do dia. Então, que Deus abençoe você, que você possa dar uma excelente aula, que a sua 6ª lição possa ser excelente. Muito obrigado, pastora Régia, e muito obrigado, autoras, por tirar esse tempo para nos ensinar dicas preciosas sobre a nossa revista de Lucas. Professores, não se esqueçam que na revista do professor tem um QR Code, onde você pode baixar as figuras de cada lição da revista do professor. Professores, fiquem atentos à didática de cada faixa etária indicada em cada revista. Apresente o texto bíblico de forma clara e objetiva. Evitem qualquer desenvolvimento que desvie a atenção da mensagem bíblica. Enfatize os princípios da lição. Organize o seu cronograma e o seu roteiro de aula. Então é isso, professores. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Fique com Deus e que Ele vos abençoe. Tchau!